O saudoso poeta Cazuza tem uma conhecida música que diz o seguinte: mas se você achar que eu tô derrotado, saiba que ainda estão rolando os dados, porque o tempo não para. E é com essa letra dessa música que eu começo o nosso Câmara Entrevista de hoje, que diz muito sobre a história do nosso entrevistado. Wilson Moraes, quem é que não conhece o Moraizinho aqui em Jaú, não é mesmo, Tudo Moraes? bem, Dona? Tudo certo com vocês? Muito obrigado pelo convite. Eu viu? que agradeço você ter vindo aqui na TV Câmara. E o motivo, né, da sua visita aqui, mostrar para o pessoal o seu livro, ó. Eu lá fora, aqui dentro. Crônicas de um oncopaciente na pandemia, da editora 11 Letras. Primeiro livro, né, Moraes? É o primeiro livro. Bom, você é um produtor cultural, é uma pessoa que sempre foi muito afeito às artes, né? Parte de música, sempre esteve envolvida aí com o cenário da vida noturna jauense, né? E agora está no novo ramo, literatura. Na verdade, pintou... Eu sempre tive vontade de escrever um livro, eu brinco com os amigos, né? Sobre a noite de Jaú, sobre as bandas de Jaú, que eu convivia há muito tempo, né? Quase minha vida inteira, desde os anos 90, começo, final dos anos 80... E eu sempre tive uma ideia de escrever um livro, mas aí pintou um diagnóstico no meio aí que mudou um pouco a rota e o assunto, né? Então a gente partiu para esse relato aí sobre o meu tratamento. Mas nesse livro você fala bastante dessas temáticas também da noite jauense, né? Você cita outros temas, não está restrito só à situação do seu quadro de saúde, né? Um livro com um repertório bem vasto. Na verdade, o livro, ele relata os últimos 4 anos e meio do meu tratamento, né? Que eu tive um diagnóstico em junho de 2020, há 3 meses do surgimento da pandemia mundial, né? Do Covid. E então aí eu lembro que eu ia para as quimioterapias e eu comecei a fazer alguns textos no Facebook, no Instagram, sobre as minhas quimios. Isso me deu um gatilho, isso começou a gerar uma rede de apoio, me senti um pouco deprimido quando eu ia fazer químio. E eu comecei o fato de eu escancarar a minha doença trouxe uma boa rede de apoio. E isso foi me dando a vontade de escrever, né? Comecei a escrever mais, voltei com o meu blog no Jauclique e assim a gente foi escrevendo, né? Foi gerando conteúdo, né? E claro que no meio do conteúdo, como eu sou um cara que trabalha com cultura em Jaú faz mais de 30 anos, é claro que a cultura vai estar inserida em todo o contexto que tiver da minha vida, né? Claro, né? Mas naquele começo que você fazia isso só de forma digital, acho que você nem imaginou que um dia ia virar um livro. Ou já pensava? Não, de modo algum, né? No começo as postagens eram pequenininhas até, exatamente, né? Era só meio que um desabafo. Foi aumentando, né? Foi aumentando. Na verdade, começou a aparecer propósitos, né? Em todo esse meio, né? Eu comecei a fazer para mim os textos, né? Para as pessoas me apoiarem, né? Isso gerou uma rede. Mas aí outras pessoas começaram a falar, nossa, mostrei pra minha avó que está fazendo tratamento, ela está achando legal o jeito que você está escancarando a doença, que está mostrando a doença. E fomos indo, né? Aí o tratamento foi se estendendo, eu comecei a fazer terapia, né? E aí a terapia, você registra, né? A nossa psicóloga, Malu Veneziano, registre o livro, faça de um jeito que ache mais propósito em tudo isso, né? E aí começou a tomar mais corpo mesmo a ideia de escrever o livro, né? Algumas pessoas às vezes ficam receosas de expor uma situação pessoal, né, igual uma doença. E você viu como uma forma contrária, expor para obter uma ajuda e ajudar outras pessoas também, né? O ajudar as outras pessoas veio meio por osmose, assim, né? Não foi uma coisa... Foi porque realmente quando eu comecei a fazer as quimios e era uma época muito difícil de pandemia. Então era uma época muito tensa, né? Então estava todo mundo lá tenso, né? Esperando para fazer uma quimioterapia e só notícia ruim, né? Então acabou acontecendo meio nesse pandemônio que foi mesmo, né? Da pandemia, né? Aí começou a aparecer mesmo algumas pessoas, nossa, que legal que você está fazendo, que legal. E aí começou a tomar corpo mesmo, né? Começou a tomar um propósito, um objetivo mesmo de poder escrever o livro, né?
Bom, eu comecei a nossa entrevista na abertura falando sobre o tempo não para. Eu queria que você explicasse para quem está em casa qual que é o significado, né, dessa frase para você, porque ela aparece no seu livro várias vezes, né? Você fala muito sobre isso, o tempo não para, os dias continuam. Explica para a gente o que é esse contexto. Porque a gente começou a perceber que eu fui diagnosticado com câncer no intestino, metástases no fígado em 12 de junho de 2020, 13 de junho de 2020, na Santa Casa. E aí as coisas começaram. Em julho eu fui para Amaral e em agosto comecei a fazer o tratamento, a fazer as quimioterapias, né? Mas aquilo que a gente põe muito, a vida não congela, né? No mês de julho eu perdi um primo muito querido, entendeu? Aí você começa a perceber que você tá com câncer, agora eu vou fazer o tratamento, depois eu volto pra minha vida. Não. A vida continua, ainda mais no meio de uma pandemia, aquela loucura toda. A vida continua no meio da pandemia, eu trabalhando a gente perde primo, perde gente querida, a gente perde recurso financeiro, porque eu trabalho com cultura, então os artistas foram os primeiros que pararam, né, os últimos que voltaram, né? Então a gente tem que lidar com algum problema financeiro, ou com a perda de alguém, ou algum parente que está com algum problema, né? Então é um grande pulo do gato mesmo, você saber como lidar com isso, né? Você fazer o tratamento e você saber que a vida não para você fazer um tratamento, né? Então você está fazendo a quimioterapia, você está tratando de curar a sua doença e está morrendo gente na pandemia. Então foi uma coisa que a gente teve que lidar com bastante perseverança e persistência mesmo. Você sentia esse medo duplo, digamos assim, porque todo mundo ficou com muito medo quando a pandemia chegou, né? Completamente desconhecido, um monte de gente morrendo, gente jovem, e você tendo que enfrentar duas situações ao mesmo tempo, né? A pandemia e o seu diagnóstico. Eu não tive muito tempo de ter medo, viu? Porque foi tão um susto tudo comigo. Eu fui para Santa Casa com alguns sintomas que estão no livro, e aí depois eu já operei, já comecei a fazer químio, né? Então eu acabei não pensando em tanto isso. Então acho que no começo foi muito no susto, né? E depois que a gente vai pensando, mas eu nunca tive medo da pandemia, não. Por incrível que pareça, lá na Amaral eu me sentia protegido, até porque as pessoas se cuidavam bem, né? Tinham todo o respaldo É até um paradoxo isso, né? É muito louco, né? Porque lá a gente, né, o cuidado era muito grande com a pandemia, né? Então eu nunca tive muito medo da pandemia, não. Eu sofri muito na pandemia, porque todo mundo sofreu em Jaú, principalmente. Foi meio devastador para algumas famílias, para algumas pessoas, né? Mas eu não tive medo da pandemia, não me deu esse medo, assim. Me deu o cuidado, né? De ficar sempre em prontidão, né? Moraes, a história do livro, então, ela se passa nesse momento, né? Do seu diagnóstico, a pandemia, as suas postagens em rede social. Isso. E você vai desenvolvendo a sua história. Mas eu achei interessante porque você conseguiu costurar no seu livro diversas coisas, que nem a gente até falou. Você fala da sua atuação enquanto produtor cultural, isso antes de pandemia, antes do seu diagnóstico, você fala um pouco da sua infância, você fala de família, você fala de outros personagens aqui da nossa cidade, músicos, né, artistas. Então você traz assim um universo muito grande, que são temas completamente variados, que permeiam a sua vida, e você conseguiu costurar isso no seu livro. Como é que foi esse desenvolvimento? Eu acho que o fato de eu... Lá no começo de 2020, 2021, o fato de eu ter voltado com o meu blog, com o César Mantovanelli no site Já o Clique, eu comecei a rememorar algumas coisas, né? Algumas coisas. E aí com a resolução de escrever o livro, a princípio eu ia fazer os posts só, né? Mas aí eu vou escrever do zero, eu vou inserir os posts. Aí você vai remetendo, né? Porque eu fiquei bastante em casa, né? Eu fiquei aqui dentro, né? Vendo todo mundo lá fora, né? Eu fiquei bastante em casa. Então, e o livro trata muito de relações humanas. Eu convivi muito com minha família, eu convivi do mesmo modo que eu fiquei quando eu era dono de casa noturna, eu trabalhava na noite, eu fiquei muito fora da minha família, porque de sábado eu trabalhava. A minha presença, a presença da minha família nesses 4 anos mesmo foi preponderante, né? De todos os amigos de 40 anos que eu tenho, da minha vida inteira, sempre conversando, formando grupos e tal. E isso vai rememorando, então eu não poderia deixar de fora, porque o livro trata praticamente de relações humanas, você entendeu?
que foi que eu acho que as duas coisas mais importantes que acho que me deixou estar vivo ainda são a ajuda das pessoas e eu ter esse ímpeto de ocupar a cabeça, sabe? Nem ser de otimista, nem de ser escancarado, de tentar ocupar a cabeça pra gente estar sempre ativo para o que der e vier, né? Pra gente não, porque a mente vazia, como é a mente vazia, oficina do diabo, né? Então eu tentei conciliar isso para poder... E como eu acabei rememorando as lembranças das produções culturais, da família, de tudo, eu fui, e como as pessoas da minha família e os meus amigos da minha vida inteira participaram muito desse processo, então a gente acaba tendo a rememoração de lembranças mesmo, né? Enquanto eu estava lendo o livro, eu fiquei com uma sensação, assim, né, um livro bastante nostálgico, né, que você fala de diversas situações da sua vida, eu fiquei com a impressão como se você estivesse fazendo um balanço. Sabe, deixa eu fazer um balanço, né, de tudo que eu passei nessa vida até esse momento, né? Como que as coisas se desenrolaram até aqui, o que eu já fiz profissionalmente, quem foram os meus principais amigos, e você faz, parece que um balanço, assim, uma terapia, digamos assim. O livro é terapêutico, né? A minha terapeuta, a minha psicóloga fala assim, o livro vai ser terapêutico, então me peguei em vários momentos, revendo, escrevendo e chorando, e, né, com memórias, então ele foi bem terapêutico, sim, ele foi bem terapêutico, até hoje, né, porque no final das contas, graças a Deus, o livro tá tendo uma receptividade legal, as pessoas vêm falar, né, porque o que eu acho legal é que no final das contas, o pessoal de Jaú tem sempre alguma lembrança, né, por exemplo, teve um amigo meu, Fernando Almeida Leite, que virou assim, nossa, eu lembro de você na frente da sua casa, porque eu morava um quarteirão do Amaral Carvalho, eu passo todo dia naquela casa lá, né. Morei 20 anos naquela casa, um quarteirão para baixo do Amaral. Eu lembro de você daquela casa, né? Eu lembro de você fazendo isso, eu lembro, né? Então acaba as pessoas acabam se identificando de algum modo, né? Eu acho que o pulo do gato agora é a gente saber quem não me conhece, lê o livro, se vai gostar ou não, se vai se identificar em alguma coisa, né? Mas eu tenho certeza que vai, porque assim, eu não sou uma grande amiga sua, apenas conhecida, mas na hora que eu tava lendo aqui, principalmente o pessoal que gostava de balada, na época de General e tudo, não tem como a gente não se identificar com o seu livro, né? Porque você cita o cenário cultural aqui da nossa cidade, cita alguns amigos seus, né? O próprio Betinho Padre Nosso, que já faleceu, enfim, outros personagens que quem vive em Jaú, quem viveu essa parte da noite jauense, não tem como não saber pelo menos desse trecho da história. Faz parte da minha vida, mas o próximo livro a gente vai falar só sobre isso. Só, né? Sobre isso, já não quero fazer um livro de memória de tratamento. Não aguento mais. Esse é só o primeiro. Deixa de ser só o primeiro, né? Mas aí vai ter mais detalhes e tal, né? Mas é porque é a minha vida, né? Os artistas da cidade, a música é minha vida, é o meu ganha-pão, é uma relação de amor e ganha-pão também, né? Que eu tenho com os artistas, né? E eles sofreram muito na pandemia, sabe? Sofreram demais, eles foram o primeiro que pararam e o último que voltaram, você entendeu? Eu trabalho com o Guizose, que é a banda eu sou produtor da banda Guizose, que toca trilha sonora de filmes. Eles voltaram a tocar, eles saíram de uma banda chamada Estádio Choque, tocaram a vida inteira, nunca pararam de tocar. Pararam agora, né? Porque eles têm pais idosos, eles não poderiam, nem nas aberturas eles se privaram. Então é muito louco, né? Porque a vida inteira eles tocaram e por esse momento eles deixaram de tocar. Um exemplo, né? Os artistas foram o primeiro que pararam e os últimos que voltaram. É a profissão uma das que mais sentiram na pandemia, sabe? E essa questão do trabalho, inclusive, você cita no livro que foi um dos pilares para te manter forte, né? Porque, por exemplo, veio a pandemia, o pessoal que trabalhava com a parte de cultura já ficou parado, né? E era o seu caso. Aí você ainda vem com essa situação do diagnóstico, que também já te colocaria talvez numa situação de ter que ficar afastado. Mas mesmo assim você conseguiu continuar trabalhando e isso serviu de apoio para o seu tratamento, Moraes, é isso? Com certeza, né? Eu tenho muita gratidão para quem me deu trabalho, me deu serviço, né? Que a gente fala. Porque, primeiro, que nunca deixaram de acreditar na gente, e segundo, porque me manteve ligado, né? Me manteve ativo, né? Me manteve na estrada, né? Na pista, né? Então foi muito importante. Eu tenho uma gratidão muito grande para essas pessoas que nunca deixaram de dar trabalho para mim. Você produziu lives durante a pandemia, né? A Carolina Panini era a secretária de cultura, que eu trabalho agora, eu sou produtor da Caçambaria, né? Que da Carol Panini, que é proponente do
que é prometido do livro, que é um livro que faz parte do edital da Lei Paulo Gustavo do município de Jaú, né? Que foi uma lei criada na pandemia, emergencial, para os artistas. E no comecinho ela me chamou, ela era secretária de cultura, ela me chamou para fazer umas lives, eu até brinco com ela, que você tá bem para fazer live? Tô, tá ótimo. Mas foi importantíssimo, né? Porque na primeira semana de quimioterapia ela me deu esse trabalho, né? Me deixou super, né? Eu meio destrupiadinho lá, mas fazendo, né? Mas trabalhando, ocupando a cabeça, né? Foi muito importante. E aí foram pintando outras pessoas, né? Teve a Lei Aldir Blanc no final de 2020 também, que a gente fez bastante projetos com várias bandas e tal. E aí foi pintando, né? E a galera sempre me procurando, né? Voltei a escrever no blog, né? Então a gente foi criando alternativas para não esmorecer, né? Porque não é fácil, principalmente na pandemia. E principalmente na pandemia em Jaú, que não foi fácil. Não foi mesmo. Bom, vamos registrar aqui então sobre o seu livro, né? Ele foi publicado pela editora 11 Letras, com curadoria do jornalista e escritor José Renato Almeida Prado. A iniciativa faz parte do projeto da Raiz à Copa, que é contemplado. Na verdade, o projeto A Raiz à Copa é um projeto que é da Caçambaria, certo. Mas ele não é do livro. O livro é da Paulo Gustavo do município de Jaú, tá? E a 11 Letras é do Aléa Prado e do José Renato Prado, são marido e mulher, né? O Zé Renato é um jornalista conhecido em Jaú. Foi jornalista do comércio do Jaú por muito tempo. Equipe de peso, Doca, né? Com o livro. Me conhece, né? Ajuda, né, cara, quando a pessoa tem identificação, né? Então ajuda bem, né? E é uma lei e é um projeto da Paulo Gustavo, né? E teve outras contrapartidas aí. Eu achei interessante, Moraes, que tem até um audiobook do seu livro e que foi produzido pelo Adalto Caramano, da 2.000 Mãos, Acessibilidade. Inclusive o Adalto, quem estiver assistindo a nossa entrevista, vai ver ele na janelinha aqui embaixo, que ele é nosso colega de trabalho, ele faz a parte de Libras aqui também da TV Câmara, servidor aqui da Câmara de Jaú. Como é que foi essa questão de fazer a acessibilidade também? Que legal. Todo projeto de cultura agora, de edital cultural, tem que ter uma rubrica de acessibilidade. Certo. Então, num clipe, você faz a audiodescrição, no documentário Libras, né? E no livro a gente resolveu fazer o audiobook. Foi até uma ideia do Adalto, né? Ele encampou comigo, na verdade, porque no final das contas a gente, né? E aí tá bem legal, a gente tá produzindo ainda, tá super legal, porque eu fiz a locução para tornar mais pessoal. Eu falei assim, será que vai dar certo, né? Porque não é fácil, mas tem que ser você, né? Poxa, mas eu sei lá, mas eu não sou locutor, né? não tem uma voz, né? E a gente trouxe alguns elementos, tá trazendo alguns elementos do audiobook para deixar mais pessoal, tipo a Carolina Panini, que é a proponente, que é a manager da Caçambaria, ela fez os áudios dos capítulos. O João Prado, um jornalista jauense, que é meu tio, ele fez o prefácio. O Rodrigo Galdino, que escreveu a Orelha, falou da Orelha. O Rodrigo Galdino, ele fez a capa. Ele mora na Califórnia, ele fez a capa, ele é jauense, né? E ele fez a Orelha. E o Adalto vai fazer eu vou botar algumas trilhas sonoras de músicas da cidade, então tá bem legal, vai ser bem legal. E é um audiobook para os deficientes visuais, acho que para os idosos que queiram. E tem uma galera que ouve audiobook, né? Então mas é uma exigência, graças a Deus existe essa exigência de acessibilidade em todo projeto de cultura, né? Ou seja, para o audiobook você tentou transpor o mais fiel possível ao livro. Foi legal, viu? Físico. Foi bem legal a produção com o Adalto, com o Felipe Segolin também, no estúdio dele. Foi uma experiência muito louca. E uma experiência muito louca de novo, porque eu tive que ler meu livro inteiro, né? Tive que escrever e acabei lendo ele inteiro, mas foi bem legal. Bem legal. Moraes, 150 exemplares do seu livro, a renda, né, foi revertida para o Hospital Amaral Carvalho. Isso. Conta um pouquinho pra gente sobre essa situação e se teve também outras contrapartidas. Tá. O livro, como eu disse, o livro é um projeto da Paulo Gustavo no município de Jaú, né? Porque a Paulo Gustavo é um recurso que vem do governo federal para todos os estados e municípios. Por exemplo, se São Paulo recebe uma quantidade, metade vai para o estado e metade vai para o município. E cada um gere do jeito que, né, a Secretaria de Cultura e tal. E a gente propôs e foi aprovado, e o livro é o objeto principal, a publicação do livro, com algumas contrapartidas, que eram 150 livros, a venda de 150 livros para o Hospital Amaral Carvalho, venda de 30 livros para o Pro Meninas, 10 livros a gente vai dar para a rede pública da prefeitura, né?
uma festa de lançamento que aconteceu no dia 8 de março na Caçambaria, com vários músicos da cidade, e cinco contrapartidas de apresentação no Hospital Amaral Carvalho. Teve uma agora dia 20, com o Adriano Milani e o Murilo Fonseca, eles tocaram, claro, não cobraram cachê nenhum. Amanhã vai estar o Fernando Ná, amanhã seria sexta-feira, dia 28 de março, vai estar o Fernando Ná. Semana que vem vai estar o Grisoso Acústico fazendo trilha de animação na pediatria, o Jorge Ackerman, na outra semana o Paulo Pim. Então tudo faz parte do projeto, de um projeto de cultura, né? Uma coisa bem amarrada que tenta tratar de várias, não é só a publicação do livro, música, né? Tem acessibilidade, então é todo um entorno que vem junto, né? E quem quiser adquirir seu livro, Moraes, como é que faz? Que a gente falou tanto dele, o pessoal vai ficar curioso para ler. O meu livro está na segunda tiragem, graças a Deus, né? O lançamento deu bastante gente. E está sendo vendido lá na Caçambaria. A gente tem uma biblioteca comunitária que funciona lá todo dia, de segunda a sexta, das 13 às 18 horas, de graça. Quem quiser pegar livro de graça está lá, que faz parte do projeto Raiz da Copa, que é a lei do Paulo Gustavo do Estado. E a gente funciona das 13 às 18, lá na Caçambaria, e sábado das 9 à 1. Está sendo vendido lá. É um ponto de venda que está fixo lá, né? Que é na Rua Tenente Lopes, 1569. Quase todo mundo tem seu telefone também, né, Moraes? Também, é só ligar para você. A gente dá um jeito de entregar, a gente pensa aí como fazer. Agora eu tenho uma última pergunta, uma curiosidade minha como leitora, né, que li o seu livro. Você terminou de ler o livro do Tim Maia ou não? Não li ainda. Levei. Tem um médico que passou o Dr. Renato Zanato, que foi um cara muito importante, né? Eu queria agradecer aos meus médicos, o Dr. Renato Zanato, o Dr. Ulisses, né? Dr. Oswaldo Franceschi, que me operou aqui na Santa Casa, no perrengue, né? No plantão, e ele me encontrou segunda-feira. Eu tava saindo da químio, e ele falou assim: eu li seu livro, agora eu quero ler esse que estava dentro da bolsa. Não acabei ainda. Quem não entendeu essa história do livro do Tim Maia vai ter que ler o livro do Moraes para entender, vai ficar o gancho para o pessoal ficar curioso. Moraes, eu queria agradecer a sua presença aqui na TV Câmara. A gente está sempre de portas abertas. Quando você lançar o seu segundo livro, por favor, quero uma entrevista exclusiva. Claro. Muito obrigada, viu, Moraes? Eu queria agradecer muito o convite de vocês, eu queria agradecer toda a minha família, né? Todos os meus amigos que me apoiaram em toda essa luta e no próprio lançamento, né? A Carol Panina, da Caçambaria, que é a proponente que encarou comigo o projeto, né? Queria agradecer demais ao Hospital Amaral Carvalho, principalmente os médicos, os enfermeiros, os recepcionistas, sabe? Fiquei muito feliz na segunda-feira, quando eu lancei o livro. Eu fui fazer químio, eu lancei dia 8 de março, lá dia 10 eu estava fazendo químio. E eles fazendo festa pra mim, fazendo: que bom que você lançou, parabéns, sabe? É isso que vale, né? Porque esse pessoal, os enfermeiros, os porteiros, os recepcionistas, os médicos, eles que cuidam da gente, sabe? Eles que passam um perrengue com a gente, que sabem tudo o que está acontecendo com a gente no dia a dia, sabe? Não é o cargo maior, é essa galera que está na linha de frente. Na linha de frente. E assim, só para finalizar, na pandemia, os enfermeiros, eles foram heróis, porque do mesmo jeito que a vida não para para o paciente, para eles também não. Eles têm que ir para casa, têm que cuidar da família, que a avó poderia estar com pandemia, passaram um perrengue muito grande na pandemia. Então, eu tenho muita admiração pelos enfermeiros da Santa Casa, do Amaral, de todo tipo, dos médicos, mas os enfermeiros me tocam muito, porque eles estão muito junto conosco, né? Então, queria agradecer demais a esse pessoal do Hospital Amaral Carvalho, que esse pessoal do dia a dia mesmo, que nos ajudou muito. Moraes, obrigada. Obrigado a vocês. Obrigada para você que nos acompanha também pela TV Câmara. Essa entrevista está disponível nos nossos canais, você encontra no YouTube, no Facebook, e continue acompanhando a gente também pela TV aberta e pelo canal fechado. Obrigada. Até a próxima.